Tava dobrado Nossa, dobrou. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, e estou aqui com o Esbole, @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 28 de junho de 2025 até o dia 3 de julho de 2025. Nessa semana, homem morre durante trilha com membros do grupo Legendários. NBA. Jogador é investigado pelo FBI em esquema de bets e tem 43 milhões de reais em dívidas. Diogo Jota, atacante do Liverpool, morre em acidente de trânsito na Espanha. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de jogatinas, né? De culinárias, de conversas, de estresses, de montagens de móveis, de deslumbramentos e de frio. Frio pra caramba, porque, olha, tá difícil. Pois é, foi uma semana friorenta, mas aqui estamos para acalentar o coração ou o ouvido dos nossos ouvintes. Então eu não vou nem perder tempo e já vou pedir para você, fala aí para mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, beleza então, bora lá. Cara, minha semana aí, comentando acho que primeiro das minhas leituras, não concluí nenhuma leitura, mas eu sigo, né, lendo o livro de contos de fadas sombrios, né, que eu já tinha mencionado em episódios passados. Para além disso, eu comecei, né, um livro agora técnico, né, um livro chama Celebridade, que é de um sociólogo inglês. Aí eu comecei a ler ele também, tá aqui, né, em paralelo, fazendo as coisas. Não tô avançando em nenhuma dessas duas leituras, porque ainda tô lidando com essa minha ambientação aqui em Guarapuava. Então, mas assim, a mudança tá resolvida. Resolvida assim, né, cada dia que passa a gente descobre um BO aqui no prédio, porque tem vazamentos, né, aqui, né, em algumas coisas. Tem dias que a gente descobre vazamentos novos no prédio velho, então vai dando alguns estresses, porque tem que ficar falando com a imobiliária, e eles não resolvem na hora, e a gente tem que ficar lidando com isso, e vai dando aquela canseira no fim das contas. Para além disso, no fim de semana, para fazer um relato aí que hora vou para trás, hora vai para frente na cronologia, no fim de semana eu acabei indo num hipermercado aqui na cidade, porque eu queria testar um mercado diferente. E aí eu vi que tinha esse hipermercado, né, então eu tava até então passei uma reflexão a partir disso, porque eu tava deslumbrado, né, porque em Beltrão a gente não tinha hipermercados, tinha mercado atacadista, né, que é grandalhão, mas hipermercado é uma outra proposta, e aqui eu acabei indo e fiquei ali, a Gabi não curte, né, muito ir em mercado, então eu fui com o tempo, fiquei passeando gôndola por gôndola, olha, ganhei meu dia, essas coisas. Até então ia ser sobre isso, né, sobre esse meu deslumbramento, mas não vai ser sobre isso, depois eu vou falar sobre o que é, pra depois, né, além desse mercado, eu acabei indo num açougue, e aí esse açougue também eu fui, bem tratado pra caralho, serviço bom, as carnes ali que eu peguei maneira, curti demais esse atendimento e até reservei, né, foi no sábado, reservei ali pro domingo pegar uma carne assada com eles e foi um baita acerto, foi uma costela assada ali, um 10 de 10, peguei a costela, peguei a maionese deles também, peguei uma farofa, e aí a Gabi e eu aqui, a gente só fez um arroz, né, pra acompanhar, e foi isso. Porque assim, às vezes a gente até sai, né, pra almoçar em algum restaurante, e valeu mais a pena pegar no açougue, essas coisas todas, porque às vezes, né, em restaurante a gente já foi, tinha assim, uma comida que não tava tão quente, e não foi tão agradável, e acabou que a gente gastou acho que menos dinheiro que isso, porque a carne que a gente pegou rendeu para vários outros dias e, né, foi um bom acerto aí, tanto que a gente considera agora nos domingos a gente fazer algo do tipo, né, e pegando outras carnes ali que eles fazem, né, no assado no domingo e é isso, né, só prepara um complemento por aqui pra gente ter um pouco mais de sossego, né, pra ter um dia, né, com mais tempo pra gente só descansar. Daí, durante a semana, eu segui aqui, né, com os meus afazeres, né, de apartamento, de vida de dono de casa, limpando, ajeitando aqui umas culinárias e tal. Meu guarda-roupa chegou ontem, né, aqui, foi entregue, né, desmontado, né, porque eu comprei online. Então eu já tinha ido
fui atrás, né, ontem mesmo, de um montador. Tinha um montador acertado pra vir hoje, né, no dia da gravação, na quinta-feira, que a gente tá antecipando um pouquinho, né? Então entregou na quarta, tinha marcado pra vir na manhã da quinta, e o cara, na hora que era pra chegar, que era no fim da manhã, ele falou, vou atrasar, não sei o quê, e começou a me demorar muito pra responder as coisas. E perguntar, para que hora você consegue vir? Ele falou, só depois das 4 da tarde. Ele, porra, né, aí tá foda. Mandei mensagem pra um outro montador, ele falou, não, meu amigo, fica tranquilo, eu consigo no começo da tarde. Ele, epa, né, me ganhou aí. Mandei mensagem pro outro cidadão, falei, esquece, tchau, obrigado, não preciso mais de você, agradeço pelo atendimento, mas não quero mais. Aí fechei com o outro, o cara veio de fato, montou aqui, tá show, né? Ainda não coloquei as coisas ali dentro porque terminou agora há pouco, eu tinha que passar um pano, né? Nas prateleiras ali e tal, né? Então amanhã provavelmente eu consiga, né? Agora fazer a minha mudança de roupas pra não ficar tendo que lidar com mala e os tralalás espalhados pela casa. E aí, o último ponto, que é de onde vai partir minha reflexão, é que eu comprei muitas roupas de frio, porque aqui em Guarapuava tá frio pra caramba, já passamos por uma baita onda de frio umas semanas atrás, e agora a gente tá passando por mais uma outra onda de frio, e o inverno oficialmente, acho que mal começou, né? Então eu tive que comprar umas outras roupas de frio aí, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque me gerou um pensamento, mas que pensamento é esse? Eu só vou contar daqui a pouco, porque antes eu gostaria de ouvir o que Evandro Xoxin tem a dizer sobre a sua semana. Vamos lá, então. Cara, minha semana, começando cronologicamente, na sexta-feira eu não lembro o que eu fiz, mas eu consigo me recordar do sábado. Sábado, eu e a Tati acordamos e tal, eu tive um compromisso, acho que ela deu aula, eu fiz algumas outras coisinhas, indo ao mercado e tal, trabalhando ali pro hotel, e aproveitei na parte do almoço ali, eu e ela, a gente foi almoçar com alguns amigos que se formaram junto com ela em administração, né? A Tati também tem 2 graduações, graduada em letras e em administração. Primeiro em administração, depois em letras, assim como eu, né? Ou quase eu, né? Porque eu ainda não me formei, teoricamente falando. Mas, enfim, aí a gente foi lá com os amigos dela, a gente almoçou num restaurante que eu já tinha almoçado em outros momentos. Em outro momento, na verdade, só tinha almoçado lá uma vez. Foi legal, foi ok e tal. A comida era bem gostosa, bem boa. Um pouco mais caro, porque era um restaurante, vamos dizer assim, mais gourmet. Não posso nem dizer, vamos dizer. É literalmente gourmet, porque na esquina tinha esse restaurante e na outra tinha a versão gourmet, que é o que a gente foi, né? Então, é o mesmo restaurante, só que um tem o nome de gourmet. E aí, enfim, mais opções. Tava gostoso, tava bem gostoso no final das contas. A gente ficou conversando ali até perto das 2 horas, mais ou menos, né? Eu falei pra Tati, olha, eu queria ficar até umas 2 horas, porque eu tenho o jogo do Palmeiras, né? Palmeiras e Botafogo, Mundial de Clubes, existe uma boa chance do Palmeiras passar e tal. Eu queria ver o jogo, né? E aí, pelo menos o segundo tempo, né? E aí foi o que a gente fez, peguei um pouquinho depois que já tinha começado o segundo tempo e tal, porque a gente saiu um pouco mais tarde, mas ainda assim assisti e tal. O Palmeiras se classificou, fiquei faceiro. E aí na parte da tarde, a Tati tinha alguns compromissos e tal, tinha um clube do livro pra ir. E eu aproveitei que não ia ter o vôleizinho e resolvi assistir um filme, né? Um filme que eu pensava ser de terror, mas acabou que, assim, tenho minhas dúvidas se é bem terror, né? Tava na intenção de assistir um filme de terror por conta que a Tati, ela não gosta, né? Então, eu tenho que assistir sozinho, digamos assim. E aí, achei que era bem aterrorizante e tal. Um amigo, Lucas Fortes, que já mandou... Enfim, já falei dele por aqui também. Tinha me recomendado, falou, muito bom, não sei o quê. Fui lá assistir. Realmente muito bom, mas ele não tem esse tom de terror, assim. Não é nada jumpscare, não tem nada muito... que apareça sobrenatural, é sempre um negócio meio psicológico, assim, então é bem, bem interessante. Depois disso, a Tati retornou, a gente ficou conversando sobre o clube do livro dela e a gente pediu uma pizza. A gente pediu uma pizza que eu já tava, assim, na vontade de fazer muito tempo e tal, e aí, inclusive, desbloqueei um sabor novo pra Tati, porque ela não conhecia ali nessa pizzaria que eu costumo pedir. Eles têm um sabor de shawarma, que é magnífico, cara, é muito bom, assim, é incrível, melhor
sabor que eu já comi, assim. E aí ela falou, nossa, mas que estranho, shawarma, não vale a pena pedir uma shawarma. Eu falei, cara, confia, vai ser bom, vai ser gostoso. E aí, mesmo tirando a cebola, né, pra pedir da Tati, tava uma delícia ainda igual. Ela falou, nossa, muito bom e tal. Cara sabe. E aí eu aproveitei nessa parte da tarde, daí a gente comeu pizza e tal, ficou assistindo o MasterChef, começamos a assistir depois, a gente ia assistir Round 6, começar a terceira temporada, mas aí já tava meio tarde, a gente tava meio cansado, a gente foi dormir, e acabou que a gente dormiu bastante, assim, no domingo a gente acordou bem tarde, a gente tinha um compromisso de ir almoçar na casa do meu sogro e tal, e aí acordamos tarde, eu acordei um pouco mais cedo, acordei umas 10 horas, 9h50, 9h45, a Tati acordou, já era quase meio-dia. E aí, quando eu acordei, eu já coloquei roupa pra lavar e já fui fazer a sobremesa, né? Eu tinha planejado fazer uma sobremesa, uma torta de prestígio, pra levar lá no meu sogro. E aí, ainda bem que deu tempo. Consegui terminar a torta e tal, ficou bem gostosa. Servi lá no almoço, né? A gente almoçou. Inclusive, posteriormente ao almoço, a gente ficou jogando um pouco de pife ali até umas 4 horas da tarde. Mas eu vou falar sobre isso depois, né? Para dar alguns detalhes e porque também vai ser a minha reflexão da semana. Aí, em dia de semana, foi um tanto corrido ali no hotel. Eu tava me preparando porque a partir de amanhã eu vou substituir a recepcionista da parte da tarde. Então, até por isso a gente tá gravando, né, na quinta. E aí eu tenho compromisso amanhã à noite, né? Depois que eu sair do trabalho, já vou ter compromisso pra ir jantar na casa de uma amiga da Tati. Enfim, aí vou lá. E essa semana também fui ao médico apresentar uns exames que eu tinha feito na sexta-feira de manhã. E, cara, deu exames bem alterados. Ele pediu com urgência que eu fosse até um ultrassom, fizesse um ultrassom do fígado e tal, porque deu um número exponencialmente mais elevado do que dá normalmente. Fui, fiz o exame, tô com gordura no fígado, não lembro exatamente os termos técnicos, mas basicamente tá em grau 1, que não é exatamente muito grave, mas é algo para se atentar, porque pode ser perigoso, enfim. E aí, acho que isso encerra. Bom, também teve um acontecimento aqui, que alguém raspou no meu carro aqui na garagem do apartamento. Provavelmente o vizinho, só que ele chegou depois do que eu coloquei o carro e saiu antes de que eu saísse com o carro, né? Só de manhã, quando eu fui sair assim com o carro, que daí eu vi que o meu espelho o meu retrovisor da porta do carona tava dobrado dobrado pra dentro, obrigado. E aí, enfim, né? Eu vi que tinha riscado ali e tal, falei, puta merda, né? Quebrou um pedacinho ali, enfim, falei, foi momentos antes da análise, o que foi bom também, porque daí eu despertei um negócio que daí eu já comecei a falar sobre isso levou para outras coisas, e enfim. E acho que isso encerra a minha semana. E aí eu passo a bola para que você, amigo Sbole, faça a sua reflexão. Beleza, então, bora lá. Cara, minha reflexão, como eu mencionei aí, vem de comprar roupas de frio e talvez seja um repeteco de uma reflexão que eu tenha feito no começo de 2021. Talvez, não me lembro direito o que eu tinha feito na ocasião, mas é uma situação que é parecida. Porque quando eu me mudei para Beltrão, eu também estava mobiliando, né, aqui o apartamento, e aí eu, né, não tinha ainda a minha cadeira do escritório, e eu tava improvisando com a cadeira da cozinha e trabalhando o dia inteiro naquela cadeirinha de cozinha, assim, né, então não é o melhor conforto do mundo, nem a melhor ergonomia, né, aí eu tava me virando com isso, passando, sei lá, mais de 10 horas por dia sentado no rolê e vai, né, e vai que vai. A partir do momento que eu tinha escolhi a cadeira, fiz o pagamento. No exato momento, aquela cadeira se tornou uma porcaria, se tornou um transtorno que me doía, me estressava, era um negócio horroroso. Por que eu tô contando isso? Porque nesse meu ato de comprar roupas de frio, aí comprei um monte de roupa na famosa rede de venda de produtos chineses, eu comprei, dentre várias coisas, né, tipo blusa, eu comprei também pijama, né, uma roupa pra eu dormir, né, de manga comprida, mais flanelada, um negócio que é mais próprio pro frio. Porque até então, a minha vida sempre foi dormir com roupa velha, assim, uma camiseta velha e uma samba canção, e é isso, né. No inverno, no verão, não importa. Quando eu fui de Maringá para Beltrão é consideravelmente mais frio que Maringá.
E agora Guarapuava é consideravelmente mais frio que Beltrão. E não tá sendo suficiente eu dormir, né, com esse meu jeito de sempre. E aí eu fiz essas compras e no exato momento que eu comprei o negócio, se tornou agora um transtorno eu dormir de manga curta, os negócios. Aqui é um frio violento, cara. Eu nunca passei tanto frio quanto eu passo aqui em Guarapuava e, sabe, ter comprado o negócio, agora eu fico nessa expectativa de quando que vai entregar e nessa espera, nesse meio tempo aí, tá difícil. Então tá um negócio que não é agradável, né? A gente já teve um episódio falando sobre isso, né? Sobre frio e que a gente gosta de frio, mas a gente não gosta de passar frio e no caso aqui eu estou passando frio e é difícil. E isso me gerou esse pensamento de que de uma hora para outra, assim, o ato de comprar ali, agora a espera se tornou tudo muito mais estressante do que vinha sendo até então. E isso ficou na minha cabeça e eu registrei aqui talvez uma reflexão repetida, não sei, mas ficou na minha cabeça isso. Bom, não sei o que eu posso complementar da sua reflexão, além de dizer, tá frio, né? Tá frio mesmo. E acho que, se eu não me engano, já houve essa reflexão, e aí eu tenho um receio de tudo que eu falar ser um repeteco de estudo, então acho que eu vou só dizer que tá frio. Entendi. Para além de frio, você tem uma outra reflexão aí pra gente, pelo menos se sentir um pouco mais acolhido, mais, né, no calor aí dos nossos hosts do Mais Uma Semana? Opa, com certeza, cara. A minha reflexão vai ser sobre esse momento em que joguei pife com o meu sogro e minha sogra e com a Tati. No domingo à tarde, pós-almoço ali, a gente começou a jogar e tal, né? Eu tinha até comentado no almoço acho que foi na semana passada mesmo, inclusive, que eu falei pra eles, nossa, ou da retrasada, no caso. Falei pra Tati, seria legal se a gente tivesse um baralhinho e tal pra jogar, né? Só faltou isso, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, dito e feito, nesse almoço a gente levou tanto um board game, né? O Ticket Ride, que é um jogo mais facinho, e também os baralhos, pra gente sentar e jogar e tal. E aí eles optaram por jogar pife e tal, fizeram pife, falei, tudo bem, vamos lá, jogar pife. E, cara, é engraçado o quanto eu me divirto muito estando jogando qualquer tipo de jogo, sabe? Mesmo que seja, sei lá, bolita ou joguinho de pedrinho, ou sei lá, pife mesmo, que é um jogo tão simplório, digamos assim, né? Um jogo altamente conhecido e tal, que todo mundo, se não jogou, já ouviu falar e tal, que só precisa de um baralho, é simples e tal. E, cara, foi bem divertido, assim, a gente ficou jogando até umas 4 e tanto da tarde. E foi divertido. E eu falei isso pra Thay, falei, nossa, é engraçado o quanto, se eu estou jogando alguma coisa, eu sinto que eu tô muito na minha zona de conforto, assim. Uma zona de conforto não do tipo, eu posso relaxar, mas é do tipo assim, eu tô me divertindo, eu me solto mais, sabe? Porque eu consigo falar, consigo brincar, e aí eu sinto que o jogo é muito uma forma de você conhecer e se aproximar mais das pessoas, sabe? Porque tem uma brincadeira, tem uma questão lúdica ali, né? Que seja do baralho, de fazer a piada. Então, por exemplo, tinha momento ali que todo mundo tava com 2, 3 vitórias, assim, e eu não tinha vencido nenhuma, né? Daí eu ficava, gente, achei que eles iam deixar eu ganhar uma, pelo menos, não sei o quê. E aí todo mundo dá risada, e blá, blá. E aí eu sinto que vai muito disso, sabe? De ter o lúdico, de conhecer um pouco mais as pessoas. E aí eu acho que é por isso que eu me sinto tão à vontade, assim. Eu consigo ler melhor as pessoas quando elas estão jogando, simulando um jogo, enfim. Que ajuda bastante a tanto eu perceber mais as pessoas, quanto eu me soltar também nisso tudo. Saquei. Eu não tenho a maior propriedade do mundo para falar sobre isso, mas eu vou usar a carta de momento bola presa por aqui, porque o Danilo, né, um dos hosts do Bola Presa, ele sim é um especialista em jogos, né, o mestrado dele foi nisso, e ele sempre comenta, né, nas transmissões do Bola Presa, que para quem quer estudar um pouco mais a fundo isso, quem quer entender, né, no sentido um pouco mais acadêmico, né, o jogar em si, tem um autor que ele usa bastante na dissertação dele, que ele menciona, acho que é Roger Caillois, é um livro chamado Homo Ludens, que é, né, se a gente for traduzir assim, é o homem que joga, né? Assim como a gente tem o Homo Sapiens, nessa teoria assim, do livro, o sociólogo, ele tava, acho que é sociólogo, antropólogo, não sei qual que é
titulação do cidadão lá. Ele fala assim que muito também do que faz a gente ser quem a gente é, né, enquanto humanos, enquanto sociedade, é essa nossa capacidade de jogar e de interagir por meio do jogo, né, da gente estreitar relações e por meio do jogo, né. E isso, sabe, configura e ajuda a gente a configurar muitas das dinâmicas que a gente tem, né? Então, se a gente for pensar os esportes, tudo é um jogo, né? Assim, é uma brincadeira que faz sentido só naquele contexto. Tava falando de futebol, que, se a gente for olhar criticamente, o que tem ali? É um monte de marmanjo correndo atrás de uma bola num gramado, chutando ela só com o pé, né? Não pode ralar na mão, salvo, né, o goleiro, e tem que chutar ela dentro de umas traves, e, sabe? Se a gente for olhar criticamente, é uma baboseira. Mas tem todo esse elemento de integração, de diversão, e, né, a prática esportiva, e assim vai. Então, acho que eu poderia... Não é uma sessão mais, mas tem um pouco disso aí para falar de uma obra que o Danilo comenta sempre e talvez traga mais uma perspectiva para reforçar o valor do jogo aí para nossa sociedade. Muito bem. Então agora bora para a sessão mais? Bora, sessão mais. Bora, sessão mais. Então teremos mais um feedback ou teremos que ir de mais uma indicação? Cara, hoje especificamente eu só não chequei o nosso Instagram, então falta só isso. Deixa eu só ver aqui que no nosso e-mail não temos nada e no nosso Instagram nós também temos nada. Então eu vou ter que te jogar aí a deixa pra ver se tem alguma indicação aqui pra passar pra gente. Opa, muito bem. Cara, tem uma indicação que foi... Tava aguardando esse momento porque não falei o nome do filme propositalmente, né? Que eu assisti no sábado, que eu achei muito, muito bom. O nome desse filme é Nefarious, ou, se eu for falar em português, Nefarious. Né? Tem um porquê desse nome em específico. Eu dei uma pesquisadinha aqui, porque no início do filme ele fala que foi o único caso reconhecido como possessão demoníaca pela Igreja do Vaticano. Porém, eu dei uma pesquisada e descobri que, na verdade, não. Na verdade, ele é baseado em um livro, né? E esse livro, ele é um livro de ficção. Então, ainda assim, eu acho que não reduz a obra, porque ele tem uma história muito boa, né? Eu vou ler a sinopse e eu vou contar um pouquinho do filme daí para quem talvez tenha interesse. Em Nefarious, um assassino em série condenado diz a um psiquiatra que ele é o demônio e que pode possuir seu corpo. No final da avaliação, ele também avisa ao médico que em breve vai cometer 3 assassinatos. Então, assim, é uma história que se passa muito, 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 muito dentro de uma cela de prisão, assim, né? Dentro de uma sala da prisão, em que só tem basicamente esses 2 personagens. Eventualmente você tem o diretor da prisão que aparece vez ou outra ali para falar alguma coisa, fazer um interlúdio, dar um respiro para algumas cenas, né? Porque o filme inteiro ele é de diálogo e ele fala muito sobre espiritualidade, sobre questões voltadas à religião propriamente dita, sabe? E no final das contas ele não é um filme... Eu não considero ele assim um filme de terror, sabe? Apesar de ele estar classificado como terror, ele parece muito mais um filme de drama do que terror, né? Ele não tem nenhuma cena muito grotesca. Basicamente se resume ali a eles estarem sentados, um de frente para o outro e falando sobre isso e tal. Muito diálogo, os diálogos são muito bem elaborados e a história é surpreendente, assim, cara. Eu realmente gostei bastante do filme, me pegou um tanto quanto desprevenido e é um filme que, por exemplo, a Tati poderia ter assistido junto comigo que não teria problema nenhum, mas infelizmente já assisti primeiro, então paciência, mas fica a recomendação Nefarious, um filme de 2023 que tem disponível ali na telinha que vai de A até Z. Entendi. Eu não assisti, então não tenho o que opinar. Me sinto aí no momento Glória Maria? Glória Pires? Não lembro qual que é o clássico aí da internet. Acho que é Glória Pires, mas não tenho certeza. Glória Pires. Glória Maria é a apresentadora, né, do Fantástico, talvez? Fantástico. Então, é isso. Bora para os recadinhos? Bora, recadinhos.
Então, bora lá. Se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Ou, caso você seja um pouquinho mais preguiçoso e queira mandar ali no Spotify, você também tem essa opção. Ali a gente dá um jeito de visualizar, de ler e, quem sabe, se for um feedback de fato, a gente comenta aqui no nosso episódio. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita legal a famosa piramidada. E espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda uma mensagem, e é um feedback, né, no caso, aí ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus.